o impossível aconteceu, rapaziada. Nunca duvidem do Palmeiras de Abel Ferreira. O Palmeiras consegue uma remontada histórica e, como o próprio falou, 90 minutos dentro do Allianz Parque é muito tempo e o Palmeiras conseguiu o impossível. Nunca tinha acontecido em uma semifinal uma virada dessa, do time perder por 3-0 a primeira partida e virar para 4-0, como o Palmeiras fez. 4 para o Palmeiras, 0 para a equipe da LDU. Eu vou falar tudo que aconteceu no jogo aqui. Não se esqueçam de se inscrever aqui no nosso canal, no Boteco Ball. Olhe, eu acho que muitos palmeirenses não vão dormir nesta noite. Todos acreditaram realmente nas palavras que Abel Ferreira falou e a torcida absurda no Allianz Parque empurrou o Palmeiras durante os 90 minutos. E o Abel Ferreira surpreendeu, né? E claro, ele tinha que mudar o clube, tinha que mudar o time que ia para campo e ele colocou 3 zagueiros. Entrou com Gustavo Gomes, Murilo e Bruno Fux. Bruno Fux bem aberto pelo lado direito, mais ou menos fazendo um lateral. Ele sacou o Kelvin, que jogou a partida de ida, e colocou mais o zagueiro, que foi o Murilo. Então ele fez um esquema de 3 zagueiros e abriu o ala. Meu Deus do céu! O garoto teve uma noite de Estevão, jogou muita bola o ala e deu muito trabalho. Ele sacou também o Felipe Anderson, colocou o Sousa, foi com o Maurício. Veja só o meio de campo que ele colocou, viu? Ele colocou os 3 zagueiros, colocou Andreas Pereira como único volante, colocou Maurício, colocou o Sousa bem aberto na esquerda, colocou o Flaco Lopes, o Alan e o Vitor Roque, todo mundo pra cima da LDU, e o Palmeiras deu muito trabalho. Já logo aos 3 minutos do primeiro tempo, o Vitor Roque teve uma grande oportunidade, mas conseguiu desperdiçar, né, o ataque do Palmeiras, tinha chegado perigosamente. Aí aos 14 minutos, o Flaco Lopes de cabeça também conseguiu uma cabeçada pra fora, em um cruzamento que veio da direita, nas boas jogadas do Alan pela ponta direita. E como o Abel Ferreira falou durante toda a semana, 90 minutos dentro do Allianz é muito tempo. E aos 19 minutos e 42, o Alan fez uma grande jogada pela ponta direita, cruzou dentro da grande área, a bola passou pelo AB e o Sousa cabeceou no canto direito do goleiro Domingues, que nada pôde fazer. Aí saiu o primeiro gol da equipe do Palmeiras. Aí ele deu uma encurralada no primeiro tempo. 1-0 Palmeiras, com um gol do Sousa, do paraguaio, saiu ensandecido, vibrando muito com a torcida. E o Alan realmente jogando muita bola pra cima do Grueso, dando muito trabalho. Pra vocês terem uma ideia, só no primeiro tempo o Palmeiras conseguiu 16 finalizações no gol contra 3 da equipe da LDU. Durante todo o primeiro tempo, 70% de posse de bola contra 30, e o Palmeiras batendo, o Palmeiras indo pra cima. Aí o Vitor Roque teve uma grande oportunidade aos 35 minutos do primeiro tempo, não quis tocar a bola, quis finalizar, e o zagueiro da LDU fez um carrinho, deu um carrinho muito bem feito, tirou o gol do Palmeiras. Muita gente ficou reclamando que o Vitor Roque era pra ter passado, mas o Vitor Roque tava jogando muito, dividindo, indo pra cima, se aproveitando, né, da força física que ele tem, a volúpia física, e deu muito trabalho à zaga da equipe da LDU. E aí, meus amigos, aos 43 minutos, teve uma jogada espetacular da LDU pela ponta esquerda, mas estava impedido. O Aljugaray acabou finalizando para fora. Depois o próprio Aljugaray sairia no intervalo do primeiro tempo para o segundo tempo. E aí, meus amigos, houve uma falta. O árbitro deu apenas 3 minutos de acréscimos. Muita reclamação nas redes sociais contra o Vilmar Roldan. Claro, esses juízes realmente da Copa Libertadores da América, eles prendem muito o futebol, não deixam os clubes brasileiros jogar. A verdade é essa, muita faltinha, muita parada, muita cera, a LDU fazendo cera, mas o Palmeiras não desistia. E essa surpresa da escalação do Alan e Sousa acabou que o Palmeiras conseguiu uma falta, o Vitor Roque foi derrubado no meio de campo, o Andreas Pereira fez que ia bater lá dentro da grande área, era a última jogada do primeiro tempo, não, ele tocou para o Sousa aí sim cruzou dentro da grande área, o Vitor Roque escorou de cabeça, e aí, meus queridos, o Bruno Fux pegou uma lapada com raiva, gol dos renegados do Palmeiras. O Sousa, que não vinha ganhando a oportunidade, fez o primeiro, e o Bruno Fux fez o segundo no apagar das luzes do primeiro tempo, e o Palmeiras saiu com 2-0, e a torcida ensandecida, empurrando, indo pra cima, e o Abel Ferreira, calma, vamos pra cima. Intervalo do primeiro para o segundo tempo, havia
várias questões sobre o Vilmar Roldan no intervalo do primeiro para o segundo tempo. Os torcedores lembrando que foi ele que apitou a eliminação do Palmeiras contra o Boca Juniors em 2023, mas realmente a noite era diferente para o Palmeiras. E realmente a LDU teve que fazer uma troca. O Pastran entrou no lugar do Alzugaray, que sentiu no final do primeiro tempo, depois de um ataque pela ponta direita da LDU, e o Palmeiras voltou tentando cruzamentos no começo do segundo tempo. Aos 46 minutos e 36, o cruzamento do Flaco Lopes na direita para ninguém, não tinha ninguém dentro da grande área. Aos 48 minutos e 41, o Flaco Lopes cabeceou, o Domingues pegou com o pé, cara a cara, queima-roupa, grande defesa realmente do goleiro da equipe da LDU. Aí ele caiu, fez aquela palhaçada, fez muita cera realmente. Mas foi uma boa jogada na ponta esquerda do Sousa com o Piquerez colocou na cabeça do Flaco Lopes para uma grande defesa do goleiro Domingues. E nada do Palmeiras parar, viu? Nada do Palmeiras parar. A gente lembrando, né, os números do Abel Ferreira em mata-matas. Agora com essa vitória são 94 jogos, com 50 vitórias, 23 empates e 21 derrotas. 41 classificações ou títulos, como vocês queiram, e 17 eliminações. Então ele chega a 50 vitórias em 93 jogos com a camisa do Palmeiras, apenas em mata-matas. Impressionante realmente, né, rapaziada? Então, aos 51 minutos, saiu um cartão amarelo para o Vitor Roque. Ele acabou dividindo com o zagueiro na entrada da grande área, sempre colocando o corpo, indo pra cima. Rapaz, ele cansou, viu? Realmente tá jogando muita bola o Vitor Roque, não conseguiu fazer o seu gol, mas o que ele deu de trabalho para essa zaga da LDU, cansou os zagueiros, foi pra cima deles e o Vitor Roque acabou levando cartão amarelo. Aos 52 minutos, o Medina recebeu dentro da grande área, acabou batendo de canhota pra fora, não pegou tão forte, mas foi um ataque perigoso. Depois ele recebeu cara a cara, mas matou com a mão direita, né, aos 52 minutos e 37, e até aí a LDU teve que sair um pouco mais no segundo tempo, né? Adiantou as linhas de marcação e o Palmeiras também em cima. Aos 57 minutos e 53, o Piquerez bateu uma bola para fora na entrada da grande área. E aos 58 minutos e 42 saiu um cartão amarelo para Djamil, que fez falta duas vezes em Alan. Um Alan impossível ali pela ponta direita, deu um drible nele, depois deu outro e foi puxado pelo Djamil, que não jogou nada nessa partida. O que ele jogou lá em Quito, na altitude, ele não jogou dentro do Allianz. E eu falei semana passada, Djamil na altitude é uma coisa, jogador da Bolívia, jogou muito contra o Brasil, não é o alto. Na baixitude, como é que ele vai jogar? Não jogou tão bem. Então fica aqui a minha observação que eu fiz a semana passada sobre o Palmeiras, rapaziada. Até os 58 minutos e 42, 23 finalizações da equipe do Palmeiras em todo o jogo. E aí, meus amigos, aos 63 minutos, a mudança que iria mudar o segundo tempo e mudar o jogo e mudar a classificação do Palmeiras. O Abel Ferreira tirou o Sousa e o Maurício. O Maurício não estava tão bem, o Sousa se esforçando, já tinha feito seu gol. Saíram para a entrada de Rafael Veiga e Felipe Anderson. E aí realmente mudou tudo para a equipe do Palmeiras. E o Rafael Veiga foi interessante, porque na hora que ele entrou, havia uma falta para o Palmeiras, o Andréas Pereira ia bater. O Abel Ferreira disse: quem bate é Rafael Veiga. Então ele ganhou confiança do seu treinador, ganhou confiança de Abel Ferreira. Menos de um minuto ele já correu, bateu. O Domingues fez uma grande defesa, colocou a bola para escanteio. Eu fiquei com a impressão que a bola iria para fora, mas eu na hora que eu estava assistindo eu falei: ganhou confiança. O Rafael Veiga, com essa entrada, entrou e já foi bater a falta, ganhou muita confiança na partida e realmente ele iria mudar tudo. O Medina, que era um dos jogadores que estavam bem na equipe da LDU, pregou, e aí o Thiago Nunes tirou ele aos 66 minutos para a entrada do Estrada. E logo um minuto depois, gol de Rafael Veiga, houve o passe longo do próprio Rafael Veiga para o Vitor Roque na ponta esquerda. O Vitor Roque entrou, dividiu com o zagueiro, deu um passe espetacular para Rafael Veiga, que invadiu a pequena área e bateu no canto direito do Domingues, empatando tudo. 3-0 para o Palmeiras, 3-3 no agregado, e a torcida ficou ensandecida no Allianz Parque, partiu pra cima, fez pressão em cima dos jogadores da LDU, incentivou demais realmente, rapaziada, os jogadores da equipe do Palmeiras. E depois o Palmeiras já respondeu. Logo com 1 minuto e meio depois, uma triangulação na entrada da grande área, o Flaco Lopes virou, ia bater no gol, foi travado pela zaga, a bola sobrou para Rafael Veiga, que tentou driblar ainda o Domingues, quase fez o quarto gol.
E a gente só lembra das palavras de Abel Ferreira. Eu fiz o vídeo, né, lá no Solta a Voz Tiba hoje, falando de 5 motivos que daria para acreditar nessa virada do Palmeiras. E o Abel Ferreira disse: a noite mágica vai acontecer no Allianz, e realmente essa noite mágica aconteceu. Aos 71 minutos e 20 houve um susto, porque o Bruno Fux foi recuar uma bola para trás para o Gustavo Gomes, entregou no pé de Estrada, quase saiu o gol da equipe da LDU. O Gustavo Gomes acabou travando. Aos 72 minutos e meio, contra-ataque, onde o Alan lançou na direita o Flaco Lopes, que cruzou rasteiro para o Vitor Roque, quase que ele consegue fazer o quarto gol, acabou furando, porque dividiu ali com aquele cabeludo, o zagueiro da LDU, o AD. Aos 74 minutos, houve uma troca no Palmeiras, também houve troca na equipe da LDU, saíram Coelho e Cornejo e entraram De La Cruz e Alvarado. E na equipe do Palmeiras, o Bruno Fux saiu, né, sentindo a coxa, para a entrada do Kelvin. Então o Abel Ferreira desmanchou o esquema de 3 zagueiros e ficou com 2 zagueiros apenas lá atrás, colocando um lateral aberto. O Piquerez também atacou muito ali pelo lado esquerdo, né? Com muita liberdade por conta dos 3 zagueiros. Deu muito trabalho também ao lado direito de defesa da equipe da LDU, rapaziada. Aos 76 minutos e 18, Felipe Anderson sentou o pé, o Domingues fez uma defesa, rebotou para frente. A bola sobrou para o próprio Felipe Anderson, ele bateu de chapa, mas bateu mal, bateu para fora, e a torcida de cima não desistia realmente, dando aquele gás a mais. Foi o 12º jogador, a torcida do Palmeiras. E aos 77 minutos e 58, meus amigos, mudou tudo. O Alan fez uma jogada praticamente impossível na ponta direita sozinho, ninguém encostou perto dele. Ele chamou a responsabilidade, tentou a primeira jogada, errou. Tentou fazer dribles, errou, invadiu a grande área, saiu da grande área, fez a proteção. Quando ele fez a proteção, ele deu um giro em cima do jogador da equipe da LDU, invadiu a grande área e foi derrubado. Pênalti para o Palmeiras. Vilmar Roldan apitou lá para a marca da Cal. E aí, meus amigos, o Vitor Roque pegou, fez que ia bater o pênalti, enganou todo mundo, entregou a bola para ele, para Rafael Veiga. O Rafael Veiga bateu no canto direito e virou esse jogo para a equipe do Palmeiras. E o impossível aconteceu, rapaziada. O Pacto venceu 4-0 para a equipe do Palmeiras. E jamais, como eu disse no começo do vídeo, um time conseguiu virar um resultado desses em uma semifinal. Esta marca é da equipe do Palmeiras. Depois quase saiu um gol aos 83 minutos, numa bola que foi desviada na defesa do Palmeiras, mas o Carlos Miguel estava muito bem colocado, fez a defesa. E aí, meus amigos, acabou. Aí foi cera do Palmeiras até o final do jogo. Depois o Vitor Roque aos 86 minutos e o Alan saíram bastante aplaudidos. O Allianz Parque ficou em pé para aplaudir esses 2 jogadores. Entraram o Aníbal Moreno e o Giai, né? Até esse minuto 86 foram 28 finalizações do Palmeiras contra apenas 8 da equipe da LDU. E o Vilmar Roldan deu 6 minutos de acréscimos. É um jogo que não teve tantas paradas, realmente. Foi a jogada do pênalti apenas, que demorou um pouquinho para voltar. E aí não chegou mais a equipe da LDU para 39.949 torcedores presentes no Allianz Parque, uma renda de R$ 3.822.948,60. E a gente vai ter mais uma final épica. É o Brasil na Libertadores de novo. Lima, no Peru, vai receber o Flamengo, que ganhou a Libertadores de 2019 lá em Lima, contra o Palmeiras, que ganhou do Flamengo em Montevidéu. Teremos Flamengo e Palmeiras, Palmeiras e Flamengo novamente na finalíssima da Copa Libertadores da América. O Andréas Pereira, rapaz, que destino. O Andréas Pereira vai reencontrar o Flamengo em uma final de Libertadores, dessa vez do lado do Palmeiras. Ele que falhou, né, no gol do título do Palmeiras na Libertadores, agora vai defender as cores do Palmeiras. Eita, só coisas que o futebol explica, não é, rapaziada? E o Abel Ferreira ensandecido, abraçando a todos. Que treinador, não é, rapaziada? Que treinador. Eu não acreditava nessa virada, mas eu falava: o Abel Ferreira, à frente do Palmeiras, você pode acreditar, porque é um homem que pode sim conseguir. Falei das eliminações recentes do Palmeiras no Allianz Parque, mas falei que a passagem pelo River Plate já deu uma moral gigantesca à equipe do Palmeiras, mas você reverteu um 3-0 para o 4-0, meu amigo.
Isso é resultado de time grande, isso é resultado de time de camisa pesada, onde o varal realmente torta e o Palmeiras é merecedor de estar nesta final da Copa Libertadores da América. E aí, meus amigos? Quem ganha essa final única? Palmeiras ou Flamengo? Eles se reencontram 4 anos depois. Deixa aqui teu comentário e não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal do Boteco Bom, no botão vermelho de inscrever-se. Deixa teu like, é muito importante. Para os nossos canais, rapaziada, valeu! Parabéns, Palmeiras! Parabéns, Abel Ferreira! Parabéns, jogadores! Vocês mereceram.